Uma vez mais, boa tarde. Volta a reacender a polêmica em torno do projeto Move Maputo. É um projeto de construção de vias de acesso na região metropolitana de Maputo, cujas obras foram adjudicadas a uma empresa chinesa. A Federação Moçambicana dos Empreiteiros está a contestar, diz que aqui não houve respeito da legislação moçambicana e chama a atenção às autoridades para que possam corrigir essa situação que envolve este empreiteiro chinês. Em conferência de imprensa, voltaram a ser colocadas algumas situações que teriam determinado a colocação em primeiro lugar deste empreiteiro chinês. Vamos acompanhar. Conforme tomamos conhecimento em janeiro do presente ano, em uma conferência de imprensa, a Federação Moçambicana de Empreiteiros tomou conhecimento através dos meios de comunicação social que o Gabinete Central de Combate à Corrupção tinha ordenado a suspensão do processo de contratação da empreitada de obras em estradas no município de Matola, integradas no projeto de mobilidade urbana da área metropolitana de Maputo, dirigido pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, com financiamento do Banco Mundial na ordem de 250 milhões de dólares americanos. Segundo a informação então veiculada pelos órgãos de comunicação social, o Gabinete Central do Combate à Corrupção havia constatado indícios de interferência no processo de contratação de uma funcionária que não era membro do júri, não pertencia ao GEA, nem representava a autoridade competente, levando a que a empreitada fosse adjudicada à empresa China Jingxi for International Economic and Technical Cooperation, cuja proposta era manifestadamente inviável à luz das regras previstas no Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 79/2022, de 30 de dezembro, em virtude de práticas fraudulentas na apresentação da respectiva proposta. Baseados nos factos apurados na conferência de imprensa que então concedemos, descrevemos um dos mecanismos fraudulentos a que frequentemente concorrentes estrangeiros lançam mão. Submetem documentos que contêm elementos, uns referentes à empresa estrangeira e outros que contêm elementos referentes a uma empresa registrada em Moçambique e participada por aquela empresa estrangeira, tendo ambas as empresas denominações sociais semelhantes. Esses elementos misturados são decisivos para determinar a posição final da entidade no concurso, porque corresponde aos que usam para fazer prova de qualificação jurídica, econômico-financeira, técnica e regularidade fiscal. Estamos para falar de, por exemplo, alvarás, relatórios de contas, descrição da experiência da empresa em obras similares, rendimentos da empresa nos últimos anos, composição do quadro técnico, etc, etc. Outra prática fraudulenta sobre a qual então chamamos a atenção, igualmente baseados nos factos apurados neste processo em concreto, consiste na apresentação pelo concorrente de uma proposta financeira na qual omite o preço de alguns itens, do que resulta um orçamento baixo na classificação. Esta prática leva a que, após a celebração do contrato, se acrescentem adendas milionárias, que se traduzem numa subida vertiginosa do preço da empreitada. Deve-se acrescentar que, mesmo assim, iniciada a obra, a respectiva placa ostentará o preço indicado no anúncio de adjudicação, cujo custo final a sociedade não chega a conhecer. Estas condutas prejudicam o Estado, prejudicam a concorrência e prejudicam as empresas nacionais, com todas as consequências nocivas para a economia, para o empresariado e para as famílias moçambicanas. Por isso, este assunto é de interesse público
pois tem contribuído para o encerramento de empresas de construção nacionais, levando muitos trabalhadores ao desemprego, que com a atual situação político-social acabam aderindo às manifestações pós-eleitorais que se realizam um pouco por todo o país. Estas práticas irregulares nos processos de contratação pública são alimentadas pela indiferença de alguns setores da administração pública e outras instituições em relação às chamadas de atenção e apelos do setor privado. Aproveitam-se de fragilidades institucionais nas áreas de controle, de procedimentos e de responsabilização. E, igualmente, se aproveitam de fragilidades de legislação nacional relativa à contratação pública, como demonstraremos a seguir. Por que falamos da indiferença de setores da administração pública e outras instituições perante as chamadas de atenção do setor privado? Como havíamos prometido na conferência de imprensa de janeiro do ano em curso, a FME formalmente entrou em contato com diferentes partes interessadas, não só na contratação, mas também nas atribuições relacionadas com a formação das propostas de concorrentes à contratação de obras públicas no país. Neste sentido, a FME dirigiu cartas à empresa adjudicatária e às seguintes instituições: Ministério de Transportes e Comunicações, Banco Mundial, Comissão de Licenciamento de Empreiteiros e Construtores de Construção Civil, UFSA, mas nenhuma destas entidades reagiu às nossas solicitações. Com efeito, perante o Ministério de Transportes e Comunicações, a FME denunciou as condutas irregulares dos servidores públicos que intervieram no processo de contratação, que culminaram com a irregular aprovação de uma proposta portadora de vícios, pelo que solicitou a tomada de medidas legais adequadas. Em face dessa denúncia, era a expectativa da FME que o Ministério de Transportes e Comunicações partilhasse as medidas tomadas, assim como, eventualmente, o resultado das investigações levadas a cabo pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção e pelo Tribunal Administrativo sobre o mesmo processo de contratação. Tal não aconteceu. O Ministério de Transportes e Comunicações não respondeu à carta de denúncia da FME, pelo que esta desconhece se e que medidas o Ministério terá adotado em relação à denúncia apresentada. Em vez disso, em julho de 2024, a FME tomou conhecimento de um comunicado de imprensa da adjudicatária do projeto sobre a realização, a 1 de agosto, de cerimônias de lançamento da primeira pedra do projeto, Move Maputo. Ao Banco Mundial, na qualidade de financiador do projeto Move Maputo, a FME questionou as medidas que iria tomar em relação a esta adjudicação irregular de uma boa parte do projeto da contratação. Até a data, a FME não obteve nenhuma reação do Banco Mundial. A Comissão de Licenciamento de Empreiteiros e de Construção Civil e de Consultores, a entidade licenciadora da atividade de construção de obras públicas com poderes disciplinares sobre as empresas de construção, e a UFSA, que é a entidade supervisora dos procedimentos de contratação pública com poderes para decidir sobre a elegibilidade ou não das empresas à contratação pública. A FME denunciou as irregularidades e apelou à tomada de medidas de acordo com as respectivas atribuições em relação ao assunto. À medida das outras, a FME não teve resposta de nenhuma dessas entidades até a data. Este silêncio das entidades é preocupante e não podem restar dúvidas de que o mesmo alimenta ou encoraja mesmo as práticas irregulares que se verificam nos processos de contratação e que, como acima dissemos, prejudicam o Estado, a economia e a sociedade. Dissemos também que estas práticas aproveitam-se de fragilidades institucionais nas áreas de controle de procedimentos e de responsabilização. Com efeito, a adjudicação de objetos de contratação a concorrentes com estes tipos de irregularidades
só é possível quando há prevaricações dentro da estrutura da entidade contratante, quer por parte dos servidores afetos aos júris ou as unidades gestoras das aquisições, chamadas UGEAs, quer ainda por parte das autoridades competentes ou outros servidores com poderes legítimos ou não de intervenção no processo de contratação. No caso vertente, queremos lembrar que havia sido assinalada pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção a intervenção ilegítima no processo de contratação de uma funcionária ou agente sênior afeto à entidade contratante, o Ministério dos Transportes e Comunicações. É difícil conceber como é possível manter num concurso a proposta de um concorrente que não apresenta os preços de todos os itens,